Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nossos convidados são a doutora Dilma, ela é diretora clínica de todas as unidades da DIMEM, e o doutor Leandro, que é o médico nuclear responsável pela DIMEM Poços de Caldas. Doutores, é um prazer recebê-los no nosso programa e poder explicar também para a nossa população, né, o que vem a ser medicina nuclear, entre tantas outras perguntas. Prazer é meu. Queria agradecer a estar aqui em Poços de Caldas, que eu gosto muito dessa cidade. É um prazer recebê-lo, né, na nossa cidade e no nosso estúdio. Sim. Aqui, né? É um grande prazer meu também estar falando da medicina nuclear para todos. E a doutora mora em Campinas, né? Campinas. E o doutor Leandro mora aqui em Poços de Caldas, né? Então vai ser, acho que assim, bem explicativo para os nossos telespectadores escutar um pouquinho a respeito de medicina nuclear. Medicina nuclear é uma especialidade médica onde a gente utiliza materiais radioativos para a formação de imagem e, consequentemente, no auxílio do diagnóstico das diversas doenças, né? Eu considero o uso nobre, né, da radiação em pequena quantidade, onde a gente pode estudar os mais diferentes tecidos, né, órgãos, e a gente assim consegue ajudar a fazer diagnóstico, a entender doenças, e assim a gente pode tomar algumas decisões quanto à terapia, a tratar essas doenças. Então, a medicina nuclear, então, basicamente são exames, né, imagens, né, com ajuda, com auxílio de pouquíssima radiação. Seria mais ou menos isso? Isso. Então a gente utiliza pouca quantidade de radiação, então a gente pode ter muito pouca reação, até adversa, praticamente nada, e então é um exame muito seguro. Muito tranquilo, quer dizer, quem está nos assistindo pode ficar tranquilo que é um exame que não vai causar prejuízo nenhum, pelo contrário, só tem benefícios, né, para o paciente. E falando de exame, quais são os exames que são realizados pela medicina nuclear? Nossa, são vários exames. Alguns exemplos, por exemplo. Então, cintilografia de perfusão do coração, cintilografia cerebral, cintilografia do trato gastrointestinal. Nós temos vários exames, praticamente conseguimos estudar para quase todos os órgãos do corpo inteiro, né? Então, praticamente todos os órgãos podem ser vistos pela cintilografia. Sim. A gente consegue estudar praticamente o corpo inteiro. Tem alguns exames que a gente realmente realiza o corpo inteiro, que nem a cintilografia óssea, a gente vê realmente dos pés à cabeça. O esqueleto todo, né? O esqueleto todo. É isso aí. E a radiação que é usada nesses exames, ela é prejudicial à saúde? Agora há pouco você falou que é mínima dose, mas essa mínima quantidade tem algum prejuízo para o organismo? Qual o risco? O risco é muito pequeno, né? Por isso que a gente gerencia essa quantidade de radiação, principalmente o médico nuclear, ele precisa acompanhar os exames e a partir daí a gente realmente percebe se, ou a gente calcula todo esse benefício que a gente pode dar em ajudar a diagnosticar a doença, né, as doenças, e o efeito dessa radiação, que é muito pouca, mas a gente contabiliza sim, mas é muito pequena. Quer dizer, o benefício é muito maior, né? Muitos exames, vários exames em medicina nuclear, a radiação exposta é bem menor que até um raio-x de tórax, né? Então, quer dizer, coisa mínima, né? Mínima. E, por exemplo, essas substâncias que são usadas para os exames, elas podem tratar determinadas doenças, determinadas patologias ou não? Só para exame mesmo? Não, nós temos materiais radioativos que através deles nós conseguimos fazer o tratamento. O principal na medicina nuclear é o tratamento do câncer de tireoide, que nós usamos o iodo radioativo para fazer ablação de resto ou tratar das metástases do câncer de tireoide. Quer dizer que o câncer de tireoide, então, é tratado então com essas substâncias e por vocês, né? Sim, nós. E acaba sendo por situações bem específicas, que nem o câncer da tireoide e alguns outros tumores. Então a gente utiliza já material radioativo, por exemplo, no câncer da tireoide a gente utiliza o iodo, que é muito bem conhecido, a gente já utiliza esse material há mais de 50 anos. Então acaba também sendo bem seguro e então é muito até tranquilo e fácil de utilizar. Falando em segurança, o que vocês me dizem? Por exemplo, a mulher
grávida ou com suspeita de gravidez, qual é o risco, né, da pessoa que está grávida, ter que realizar um exame de medicina nuclear? Preferencialmente, a gente, por se tratar de radiação, claro, a gente prefere não realizar esses exames em mulheres grávidas. Claro, existem situações de urgência e que aí nós temos que pesar o risco-benefício. Então, o risco da radiação e o benefício de fazer aquele exame naquele momento para aquela paciente, né? Então, sempre a gente acaba pesando o risco-benefício e aí podemos muitas vezes... Deve-se evitar, mas se não há condições de ser evitado, se for necessário, tem que ser realizado, sim, né? Sim. Existe, nessa situação em especial, né, a gente realiza sim o exame. Por quê? A gente detectando a doença, a gente pode tratar e com isso o risco, a morte, a gente acaba diminuindo muito, porque se a gente não conseguir fazer o diagnóstico, aí a chance da paciente evoluir para até a óbito pode ser tem uma complicação muito grande, né? Sim. Então a gente precisa fazer o exame sim, aí o benefício é muito maior. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando um pouco a respeito de medicina nuclear com os colegas, né, com os médicos da DIMEI, Unidade Campinas e Unidade Poços de Caldas. O que difere o exame nuclear dos demais exames? Eu considero o exame da medicina nuclear, a cintilografia, um exame diferente, porque além da gente checar a parte morfológica, né, do tecido, o que seria isso? A forma, o tamanho, a gente consegue checar a parte funcional, o quanto ele funciona ou o quanto ele não funciona. Então essas informações são importantes, porque a partir do ponto que a gente conhece as doenças, a gente pode estimar em que situação aquele paciente está, em que ponto da doença, se a doença está no estágio precoce ou já avançado, e assim por diante. Então essa possibilidade de a gente, além de estudar a parte anatômica, né, que seria a forma, o tamanho, como que está aquele tecido, a parte funcional é de suma importância. Bom, como você está falando em órgãos, né, por exemplo, a cintilografia e a parte cardiológica, né, doença cardíaca, o que vocês falam a respeito, né? O que seria, que é visto, qual que é a importância da cintilografia na doença cardíaca? A cintilografia, quanto às doenças cardíacas, é muito importante. No nosso dia a dia, a gente realiza muitos exames e a gente sabe que as doenças cardiovasculares são as que mais matam, né? Então, praticamente 30% dos óbitos acaba sendo pela doença cardiovascular. Então, a gente consegue detectar realmente em que estágio está a doença e se aquele momento a gente precisa partir realmente para um estudo mais apurado, por exemplo, um cateterismo, ou até estimar se aquele paciente vai precisar de uma intervenção, como a angioplastia ou até a cirurgia cardíaca. Ou não, a gente pode prever. Ou às vezes a pessoa pode deixar de fazer um exame pela cintilografia, deixar de fazer um cateterismo, sim. Alguma ou coisa. Bem indicado. É aquele momento que eu devo fazer um procedimento e buscando a intervenção, né? Porque o objetivo nosso é sempre conciliar o melhor momento de fazer o cateterismo e se já está naquele momento também de ir para a angioplastia ou para a cirurgia cardíaca. Ou prever também os pacientes que vão evoluir bem. A cintilografia cardíaca normal nos mostra que os pacientes vão evoluir bem. Então um grupo de paciente que coisa boa, sempre, né? vai deixar o cardiologista contente, né? E mais tranquilo também, né? Para a realização do exame, tanto o paciente e o cardiologista, que ele vai saber que aquele paciente bem tratado, medicado, não vai ter nenhum problema, principalmente no primeiro ano. Então, pela cintilografia, pode-se detectar bem precoce, então, algum tipo de lesão, alguma doença cardíaca. Sim. E é usado como prevenção ou não? Por exemplo, alguém tem família cardiopata, por exemplo, e quer fazer um exame de prevenção.
nesse caso, a cintilografia é usada para isso ou não? Como prevenção, não. A gente utiliza a cintilografia cardíaca nos pacientes que realmente apresentam um risco de ter já doença coronariana, por exemplo, e esse risco também nos mostra que aquele paciente pode ter a chance de evoluir com infarto, por exemplo. Porque o nosso grande drama ainda hoje é o paciente que apresenta inicialmente já com infarto, porque ainda 30% dos pacientes não chegam no hospital. Eles infartam, não dá tempo de chegar no hospital e muitas vezes é o primeiro sintoma. Então a gente consegue, a partir de dados clínicos, prever que realmente aquele paciente pode ter um moderado risco, por exemplo, e que outros métodos não conseguiram mostrar, ou não deixaram seguro o médico a dizer, você vai evoluir bem. A gente pode fazer a cintilografia cardíaca e mostrar que não, se o exame está normal, a evolução é boa, vamos fazer a prevenção. Se você é um paciente que tem um risco de ter doença coronariana ou qualquer outra doença vascular principalmente, nós temos o dever de prevenir. Então, com medicação ou mudando o estilo de vida, diminuir peso, evitar o fumo, controlar muito bem a pressão, né, os hipertensos, e assim a gente vai estar prevenindo a evolução da doença, né? Quer dizer, a cintilografia, então, é de suma importância, né? Um exame importantíssimo aí, em todas as áreas, mas no caso agora da doença cardíaca, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, uma coisa que a gente sempre ouve, por exemplo, o aparelho, né, de ser realizado o exame, o paciente vai deitar, inclusive tem filme de vocês, né, que nós fizemos lá com vocês, que nós vamos mostrar para os telespectadores, e o paciente deita e às vezes a impressão que dá é que está passando, né, que a gente ouve sempre dos pacientes, tipo um túnel, né, paciente. Tem gente que sofre de claustrofobia. Nesse caso, tem alguma coisa que se possa fazer para evitar esse tipo de exame? Tem alguma coisa que substitua? Sim. Os nossos equipamentos, geralmente, eles não são fechados, totalmente fechados. Eles têm, as laterais geralmente são abertas, né? Então, isso diminui bastante o sintoma claustrofóbico. E existe, a gente pode também realizar os exames em sedação, né? O paciente sedado para evitar... Dá uma relaxada, Uma relaxada. Porque realmente tem gente que é tenso, né? Não consegue ficar em cima do aparelho ou ficar quieto. Quanto tempo, em média, mais ou menos, dura um exame desse? Uns 15 minutos, mais ou menos. 15 a 20 minutos. Dependendo da área que está sendo estudada. Do exame, isso. E tem essa situação também. Quando o exame é do corpo todo, aí sim o paciente sente um pouco, pode sentir um pouco de desconforto. Mas pelo aparelho ser aberto nas laterais... já fica mais à vontade, né? E quando é só um segmento que a gente fala, por exemplo, tórax ou, né, o abdômen, né, que seria a barriga, fica mais tranquilo, porque geralmente a cabeça fica para o lado de fora, né? Então a pessoa já não vai se sentir, como diz, abafada, né? Então, e mesmo essa parte do corpo que a gente fica mais, né, com desconforto, que seria a cabeça, o tempo é muito curto, né? Se é 20 minutos o corpo todo, essa parte da cabeça bem menos, né? Bem menos, né? Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando um pouco a respeito de medicina nuclear. Quais são os avanços dessa área da medicina nuclear? A gente sabe que está sempre tendo avanços em todas as áreas da medicina, mas exatamente na medicina nuclear. Hoje, o maior avanço no mundo na medicina nuclear é o PET-CT, que é a tomografia. Na verdade, são 2 exames juntos. Então, uma tomografia convencional mais o estudo funcional. Então, esse foi o maior avanço nos últimos 5 anos na medicina nuclear, foi essa tecnologia, né? E hoje até a gente já tem, não PET tomografia, mas PET ressonância. Puxa, quer dizer, quanto mais vai evoluindo, muito melhor para todos, né? Para os médicos e para os pacientes, né? Lógico. Então aí, em relação ao PET-CT, a gente utiliza então um exame anatômico, né? Que a gente vê a forma, o tamanho
do tecido, do órgão, pela tomografia, que é um exame, né, para essa situação. Não tem como, ele é dedicado a, né, milímetros, a gente consegue realmente ver. E o PET, que é o exame funcional da medicina nuclear, que utiliza material radioativo também em pequena quantidade, e a gente consegue unir as duas coisas. O que há de melhor para avaliar a parte anatômica e a parte funcional. Isso é muito bom, né, Leandro? Sim. E me fala uma coisa, antes do exame, tem algum preparo que deve ser feito ou não? Não, assim, na verdade, são vários exames, são vários né? exames, e todos eles têm algum Cada preparo. um tem um preparo diferente. Sim, cada um com o seu preparo específico para aquele exame, né? Fala para mim, por exemplo, falando em exame específico, mama e medicina nuclear, tem alguma novidade nessa área? O que a gente tem muito feito já agora nesses últimos anos é a pesquisa do linfonodo sentinela, que geralmente eu falo para os pacientes que é a íngua, né, que aparece daquela região que a paciente tem problema. E o que a gente vê mais, que acaba tendo no nosso dia a dia, é o câncer de mama. Então, no início da doença, né, no estádio bem inicial da doença, a gente faz o exame e ajuda o cirurgião e o oncologista a checar realmente se a doença só ficou na mama ou se tem mais algum local, né? Isso é muito importante, inclusive para o cirurgião, na hora ali ajuda demais. O médico nuclear, embora seja do diagnóstico, ele também participa da cirurgia, né? Isso é muito bom, né? Isso é importantíssimo. E fala uma coisa para mim, devido à radiação, né, durante os exames, tem algum cuidado especial com o paciente no pós-exame? Com o paciente, com o próprio paciente? Com o próprio paciente. Não. Tem algum cuidado? Nada? Não. Que é muito mínima, né? A radiação é muito pequena, né? E na maioria dos exames da medicina nuclear, a gente tem, vamos dizer, o decaimento do material radioativo é muito rápido. Então, a quantidade que exposta é pequena. E quando ele vai embora, já decaiu grande parte do material radioativo. Só numa situação realmente que a gente utiliza o material radioativo para terapia, né, para tratamento, que nem é o iodo. Tá. Aí sim a gente, por o iodo ter um decaimento mais lento, né, demora um pouco mais de tempo para diminuir sua radiação, e a gente acaba realmente tendo que evitar que a família, por exemplo, venha a ter exposição à radiação. Embora pequena, a gente sempre fala. Mas é um cuidado, né? É um cuidado, tem que ter mesmo. E também por ser uma terapia, né? Então a quantidade de radiação para a terapia é um pouco maior. E, doutora Dilma, doutor Leandro, toda semana nós temos algumas perguntas, né, que os nossos telespectadores nos enviam. Vocês podem responder algumas para a gente? Claro. Inclusive, quem está nos assistindo pode enviar suas perguntas para qualquer tipo de assunto, qualquer área. O e-mail é drluciano@programasaudeendia.com.br. Primeira pergunta de um telespectador é: qual o exame na medicina nuclear é mais completo para diagnosticar ao mesmo tempo diversas doenças? Muita doença não tem como. São várias doenças. Não existe um exame que consiga diagnosticar várias doenças. Não existe isso. Mais específico, né? Sim. É por ser um método, né, de diagnóstico, né, como qualquer outro, que nem raio-x, tomografia, ultrassom, a gente precisa de dados clínicos. Então a gente precisa de um bom clínico para que nos direcione e a partir daí a gente possa estudar melhor o paciente. Então muitas vezes a gente vai ter que deixar muito específico mesmo. Exatamente. Né? Então não tem como às vezes a gente fazer um exame só e detectar talvez, eu acredito que essa pergunta, a pessoa que nos enviou, né, tipo assim, vamos fazer um check-up, não sei a intenção da pergunta, mas será que pela cintilografia, pelo exame, dá para ver qualquer tipo de doença no corpo? Talvez seja isso, né? Sim. Então, como vocês explicaram, tem que ser uma coisa bem específica mesmo, né? E dependendo do clínico também da indicação, não é verdade? Mais direcionado. A próxima pergunta é: no momento do exame, o técnico ou médico e também o acompanhante saem da sala e se protegem da radiação. E o paciente, ele não é agredido pela mesma? Então, né, quando a gente realiza o exame na medicina nuclear,
é uma pouca radiação que a gente utiliza. E o nosso equipamento, ele detecta a radiação. Então, o acompanhante pode ficar junto, os nossos técnicos e a gente acaba ficando uma certa distância, mas não precisa sair da sala, né? Então, há um acompanhamento e o exame é bem tranquilo. Não precisa ficar preocupado, não, né? Não precisa, não. A outra pergunta: determinados exames exigem a administração de contrastes. O paciente ou acompanhante tem que assinar um termo de responsabilidade. Por quê? Isso pode causar sequelas ou outro tipo de problema? A gente tem o termo de consentimento, que a gente informa o paciente que ele vai ser exposto a uma pequena quantidade de radiação, tá? Mas a gente explica que não é para ter nenhuma reação, tá? Mesmo que tenha algum problema, pode ser na administração do remédio, né? Porque a gente administra por via oral ou pela endovenoso, né? pela veia. Então pode ter algum problema nessa situação, mas é muito raro. Isso é mais um cuidado, né? Sim. E a gente sabe que lá na DIMEM o pessoal, né, explica bem, e todos que vão, a gente sabe que realmente, né, são muito bem informados a respeito de todos os exames, né, que são realizados. Doutora Dilma, doutor Leandro, infelizmente nós chegamos ao finalzinho do programa. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Doutora Dilma saiu de Campinas, né, para vir gravar o programa com a gente. Doutor Leandro também deixou seus afazeres, está aqui com a gente. É um prazer muito grande recebê-los aqui. O programa está aberto para vocês quando vocês quiserem voltar. Obrigada. E eu gostaria que vocês deixassem alguma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, obrigada, Luciano, por estar aqui. Como eu já disse anteriormente, eu gosto muito da cidade de Poços. E minha mensagem é assim: a melhor forma de evitar a doença é preveni-la. Tenha certeza. E aproveitando, né, e que eu gostaria de realmente ressaltar que os pacientes precisam continuar a confiarem nos médicos mesmo, né? Então confie em seus médicos e a partir daí a gente vai conseguir prevenir, tratar melhor as doenças, né? Utilizar os métodos diagnósticos. Exatamente. De uma são maneira mais muitos, racional. né? São muitos. Então confie em seus médicos. Muito obrigado mais uma vez a vocês. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.